o mergulhador que burlou a morte a 100 metros de profundidade. Chris Lemons estava a quase 100 metros abaixo da superfície do Mar do Norte. Escuridão total, água a 3 graus Celsius e completamente sozinho. Ele só tinha 6 minutos de ar em seus tanques de emergência, mas levaria, no mínimo, 35 minutos para qualquer um conseguir resgatá-lo. Deixa eu te contar como ele escapou da morte. Certa. Chris era um mergulhador de saturação, um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Ele passava semanas em câmaras pressurizadas, descendo diariamente para inspecionar e restaurar estruturas de petróleo no fundo do oceano. Era setembro de 2012. Ventos fortes e ondas gigantes. Um dia normal de trabalho. Chris estava no meio da rotina. Quando o alarme tocou, a voz urgente do supervisor Craig veio pelo fone de ouvido. Saiam da estrutura. Agora voltem para o sino de mergulho. O tom não era de um teste, era de puro pânico. O que Chris não sabia era que o computador que mantinha o navio de 8.000 toneladas na posição havia falhado. O barco estava à deriva e ele estava preso lá embaixo. O cabo umbilical de Chris, menos a linha vital que fornecia oxigênio. Água quente, luz e eletricidade, ficou preso na estrutura metálica. O navio, de 8.000 toneladas, puxava contra ele. Chris era uma âncora e não havia como vencer. Em 30 segundos, tudo aconteceu. Primeiro, o cabo de comunicação estourou. Depois, a mangueira de gás esticou até que não sobrou mais nada para Chris respirar. O cabo umbilical se rompeu como um tiro de espingarda e Chris despencou no fundo do mar sua escuridão absoluta. Quase 100 metros de profundidade, Astu da Manha. Chris abriu o fornecimento de emergência nas costas. Ele calculou 5, talvez 6 minutos de gás. O sino de mergulho não estava lá. Ele estava completamente sozinho. Ele escalou de volta para o topo da estrutura e ali, no escuro, fez as contas. Não havia tempo suficiente, ninguém chegaria a tempo. E então, uma calma estranha tomou conta dele. Uma vez que aceitei que não havia esperança, que eu era impotente, uma resignação silenciosa me dominou. Ele pensou em sua família e na noiva, Morag, que o esperava em casa. Pensou como era estranho que um garoto de classe média de Cambridge estivesse terminando seus dias naquele lugar escuro e solitário. Chris se deitou em posição fetal no topo da estrutura e apagou. Lá em cima, seus colegas Dave e Duncan entraram em ação. Eles sabiam que estavam recuperando um corpo, conseguiram controlar o navio, localizaram Chris com um submarino não tripulado e Dave desceu até ele. 35 minutos depois que o ar de Chris acabou, Dave arrastou seu corpo de volta para o sino. Duncan deu 2 respirações nele. Chris voltou, tossindo, vivo. 35 minutos sem ar deveriam ter causado dano cerebral irreversível ou a morte. Mas Chris saiu de lá sem sequelas. Como isso foi possível? O frio extremo da água desacelerou suas funções corporais. O gás hélio que respirava saturou seus tecidos com uma alta concentração de oxigênio, e sua aceitação da morte acalmou sua respiração, estendendo seu suprimento de ar. Essa incrível história virou documentário na BBC e está sendo transformada em um filme de Hollywood com Woody Harrelson e Simu Liu. Chris não teve uma grande epifania, nem mudou radicalmente de vida. Apenas ganhou uma consciência mais aguçada da morte. Ele diz: a vida acontece, as coisas são rapidamente esquecidas, as banalidades da existência tomam conta de novo. Ele enganou a morte no lugar mais escuro
e inimaginável, e voltou para viver a vida normal que sempre quis. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é.